pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pauta da Vez. E não podia ser diferente com dois convidados pra lá de especiais e olha só, eles representam a beleza da nossa cidade de Indaiatuba. Cargo esse que, olha, não é fácil. Então a gente vai descobrir tudo por aqui. Então sejam muito bem-vindos, estou com a Luana Rabi e o Elivelton Campana. Que alegria tê-los aqui, viu? É um prazer, Cíntia. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E olha, vamos falar aqui desde um pouquinho da vida pessoal, dessa conquista de ter chegado ao título, carregar essa faixa tão importante e dos desafios que também estão por vir, né? Então vou começar aqui pela Luana. Luana, por favor, se apresente, fala um pouquinho de você para nós e depois, na sequência, o Eli já começa também. Tá. Muito prazer, eu sou a Luana Rabi, eu tenho 24 anos, sou nascida, criada em Indaiatuba. Eu trabalho na área da beleza com sobrancelhas, sou especialista em sobrancelhas naturais e estou aqui hoje como Miss Indaiatuba, podendo representar. Para mim é uma honra representar a cidade que eu amo e, enfim, muito obrigada pela oportunidade de hoje. Legal. Pessoal, prazer, agradeço muito ao convite. Eu não sou natural de Indaiatuba, eu nasci no Paraná, mas Indaiatuba ganhou meu coração. E eu estou, assim, imensamente feliz e grato de poder ser o Mister, representar a beleza de Indaiatuba. E olha só, né? Muitas pessoas vêm aqui e eles falam, não sou nascido em Indaiatuba, mas é a cidade que me acolheu, me trouxe, né, essa segurança de trazer a família, enfim, criar os filhos para quem tem. E isso é muito bacana. E levar esse nome, que é tão disputado aí por todo o Brasil, digamos assim, é algo bem significativo. Então, fala para nós, Luana, começando aqui com você, o que te moveu realmente a participar desse concurso, que a gente sabe que tem várias etapas, e o mais interessante, pessoal, existem também muitos julgamentos. Então, da onde vem essa força? Como surgiu a ideia? Fala um pouquinho para nós. Bom, eu sempre gostei muito de tirar fotos, de me arrumar desde pequena. Assisti os concursos de beleza, sempre, assim, tive vontade. Eu olhava, assim, os concursos e sempre foi um sonho. E esse ano eu vi as inscrições abertas. Algumas pessoas já comentavam, você tem cara de Miss. E aí eu falei, por que não tentar? E deu certo. Então, é até um recado aí pro pessoal, que assim, se você tem vontade, basta você tentar. Olha que legal, acaba sendo um estímulo, porque parece que, principalmente as mulheres, tá? Já vou entrar na parte dos homens, mas parece que a mulher, ela se auto-julga muito. Sim. E isso impede que ela tome alguns passos um pouco mais ousados, né? A inscrição em si já é uma força ali, uma coragem que vem, e claro, um aprendizado. Então, pense nisso, você que está nos assistindo, mulher, hoje em dia os concursos de beleza, eles trazem para nós uma amplitude que não tinha antigamente. Então, desde idade, outros, digamos assim, outros tópicos que antes eram restritos, né? Hoje tem uma abertura maior. E já a gente vai falar um pouquinho também da organização do Miss Indaiatuba e do Mister também. E você, Eli, o que te trouxe para o mundo da beleza? Como que você chegou aqui e falou assim, olha só, eu me sinto capacitado para estar usando essa faixa? Olha, eu posso dizer que eu recebi também apoio de algumas pessoas. E elas chegavam em mim e falavam assim, Eli, você tem todas as características de um Mister, por que você não participa? E aí foi a partir daí. Mas eu acho que tem a ver sobre se desafiar, sendo uma pessoa normal, mas que pode conquistar coisas grandes. Eu acho que é isso. E evoluir, né? Sempre. E olha só, ele falou uma coisa muito legal, né? Quando a gente fala assim, se autodesafiar e ter ali em mente que tudo na vida tem que ter algum desgaste no sentido de desafio, senão não vai valer a pena. Tudo que vem muito fácil também, às vezes a gente não tem aquele valor. E fala pra nós aqui, Eli, você quando tomou essa decisão, igual você falou, a beleza, gente, ela é muito importante, mas existem outras características que são avaliadas. Como que você conseguiu mostrar ali para os organizadores que você tinha não só a beleza, mas também tinha mais características? Eu acho que tem a ver com postura, sobre você ser educado, saber se comunicar e passar o fato de você poder inspirar pessoas e continuar sendo humilde.
E agora é a palavra da vez, humildade, né? Como que às vezes as pessoas, né, por ter algum tipo de cargo que é passageiro, tá, gente? Saber, né, entender que tudo na vida tem um tempo útil é algo que infelizmente às vezes está em falta. Mas fala para nós, vocês aqui, né, vocês não são de Indaiatuba, mas estão aqui já há um tempo. E vocês antes do MIS tinham ali a vida pessoal, profissional. O que vocês atuavam antes e como que foi, principalmente para você, Luana, essa sua pegada mais de empreendedorismo, que inclusive a gente fala muito aqui no podcast, né? Não só da questão da independência, da questão financeira, né? Mas também de você ter essa avaliar, né? Saber avaliar de uma forma com aquele olhar de dono, né? Com aquela questão de tipo assim, eu preciso realmente surpreender quem garante ali as visitas, os clientes, enfim. Como que foi para você e como está sendo, né, essa transição? Bom, até lembrei de um ponto que eu sempre, assim, tive vontade de empreender. Até na escola, assim, desde pequena, eu já levava coisinha pra escola. Teve vezes que eu queria o dinheirinho pra tal coisa, eu levei palha italiana pra vender. Então, sempre tive esse espírito empreendedor, sabe? De eu quero tal coisa, eu vou buscar, eu corro atrás. Mas nem sempre foi assim, né? Eu comecei primeiro minha carreira numa indústria, depois eu migrei para o marketing, e no marketing que eu cresci. Eu gosto muito do marketing. Sou formada em administração também, para quem não sabe. E o marketing é uma das áreas de administração, né? Então, eu trabalhei com marketing, cresci até como coordenadora, cheguei a gerir ali 8 pessoas em um time, marcas bem grandes. Então, eu tive essa carreira antes e, infelizmente ou felizmente, hoje em dia eu vejo que, felizmente, eu tive um burnout, então eu precisei sair de tudo isso. O marketing é aquilo, né? Tá sempre se atualizando, muita mudança, muita reunião, muita coisa para acompanhar. E aí, nisso, eu tive um burnout, né? Foi um período ali de alguns meses, um período bem difícil. Eu decidi sair do meu emprego, né? E aí essa veiazinha empreendedora dentro de mim voltou, né? E aí eu falei, por que não? Comecei a fazer cursos na área da beleza. E nessa área eu voltei muito pro meu autocuidado. Então, eu comecei a fazer exercício todos os dias. Eu comecei a me cuidar mais. Porque, gente, a mente é um dos órgãos mais difíceis de curar, tá? Quando a gente tá doente ali, é uma coisa que você precisa voltar muito pro seu autocuidado. E eu fiz isso e eu falei, por que não? Cuidar de outras mulheres, cuidar de outras pessoas. Então, eu comecei a fazer cursos na área da beleza, eu gostei muito. E aí foi que eu decidi tomar o risco de empreender, né? Porque é um risco, querendo ou não. E aí eu fiz todo o planejamento da minha empresa, comecei a me dedicar muito a isso e, graças a Deus, hoje eu sou muito feliz trabalhando com o que eu trabalho, empreendendo. É um risco, mas, assim, eu adoro essa vida de empreendedora. Olha que lição, né, gente? Para quem não sabe, ela tem só 24 anos, tá? Então, falando aqui com toda essa autoridade aqui, e realmente eu sei que deve ter sido bem difícil, porque, igual a gente fala, a questão do trabalho, quando a gente tem ali uma garantia, né? Ela é muito pesada, mas ela acaba tendo alguns critérios que na vida de empreendedor, como a gente disse, não tem. Tudo depende 100% de nós. Então, esse suporte, às vezes, da empresa, ele acaba invertendo aí, às vezes, um pouco, né, naquele peso da carga horária mesmo de trabalho. Eu, por exemplo, já chamei várias pessoas para entrevistar aqui que são donos dos próprios negócios, digamos assim, e o pessoal não para. A gente até brinca, né? Eu estou correndo, a gente fala para onde? Porque tá todo mundo correndo o tempo todo. E eu sei que o Eli também tem essa pegada empreendedora. Fala um pouquinho para nós. Gente, hoje eu sou cabeleireiro, mas para quem não me conhece, eu já tive outra profissão. Eu me formei em técnico de nutrição, trabalhei 4 anos e meio na área, também gerenciei muitas pessoas. Era uma unidade de alimentação, então a unidade tinha 4 andares, muita coisa para gerenciar, limpeza, organização. Mas eu sentia que faltava ainda alguma coisa, sabe? Não era que o coração se parava. E aí, cabelo foi uma coisa que eu sempre gostei desde pequeno. E aí eu parti para essa área. Fiz os cursos de especialização também, numa escola conhecida em Campinas. E hoje eu posso dizer que eu também amo o que eu faço.
Olha que legal, né? Quando a gente fala isso, claro que toda profissão ela requer desafios, gente. E gostar do que a gente faz, na verdade, só motiva a gente a insistir quando esses desafios aparecem, as dificuldades. Mas quando a gente fala, igual a Luana falou, né? Tive ali um período de burnout, um período difícil, porque realmente hoje a gente para pensar, não é só a questão da cobrança interna, né? Quando a gente tem hoje um celular e se expõe, existem muitas coisas que acabam vindo, né, através de pessoas que muitas vezes nem nos conhecem, ou seja, não sabe todo o nosso dia a dia e acha que está todo mundo a todo momento com o celular na mão ali, sendo só Miss e Mister, né? Sempre bonitos, sempre aí muito bem cuidados, mas o dia a dia não é assim, né? Geralmente tem alguns desafios. E falando sobre isso um pouquinho, vocês já precisaram lidar com haters, pessoas que infelizmente às vezes acusam ou escrevem coisas ali que são totalmente desestimuladoras, né, para quem está do outro lado. Como que vocês encaram isso? Tá, eu vou começar falando. Já tive que lidar com algumas situações assim, mas hoje em dia eu vejo que o que a pessoa diz ali na internet, eu acho que isso é até uma lição que às vezes a pessoa pensa que na internet não tem rosto, né? Ela tá ali por trás de um smartphone que ela não vai ser identificada, mas que na verdade tem sim, a gente precisa ter essa consciência na hora de comentar alguma coisa na internet, de julgar alguém, de criticar alguém. E eu acho que isso diz mais sobre quem está comentando do que de quem realmente ela está comentando. Então, hoje em dia eu tenho muito isso por mim, né, de que não diz sobre mim, diz sobre o outro. Eu acho que é normal, nem Jesus agradou todo mundo, mas é normal não agradar, sempre vai ter uma crítica, mas as pessoas que estão comentando ali às vezes vêm com um viés um pouco mais do que elas passam, do que elas estão passando, né? Então eu tento levar numa boa e ignorar. Perfeito, uma visão muito madura, né? Porque a gente sabe que por mais que a gente queira às vezes não se importar, algo dentro fala, mas como que essa pessoa teve essa coragem, sem nem me conhecer, né? Então, muito bem, parabéns pela maturidade de entender que fala mais delas do que sobre nós, né? E você, Eli, como que você vê isso? Eu também já passei por algumas situações assim. No começo, posso falar que me chateou um pouquinho, mas eu tento levar um pouco mais na esportiva, ignorar, porque é o que eu pensei para falar também. Diz mais sobre a pessoa do que sobre nós, né? Então, assim, a gente não é perfeito, mas a gente está ali fazendo o nosso trabalho, seguindo a nossa vida, tentando inspirar as pessoas e, às vezes, a pessoa só está julgando, mas não sabe o que a gente passa. Perfeito. E agora eu quero falar um pouquinho sobre esse equilíbrio, né? Porque a maturidade, ela vem não só com as nossas experiências, né? Mas com tudo que a gente projeta e vive realmente. Como que vocês conseguem equilibrar essa questão da beleza em si? Porque, gente, olha, hoje já nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa questão da inteligência artificial, que parece que todo mundo, a todo tempo, tem que ser perfeito, né? E a gente vê aquelas fotos lindíssimas e aí fala, nossa, se visse aqui eu sem filtro, ou nossa, se visse às vezes no dia a dia, como assim? Ninguém, gente, consegue ficar bonito e belo o tempo todo, né? Mas como que vocês equilibram isso? Porque tem que ter um tempo para cuidar da saúde, da beleza, mas também tem a vida pessoal, o trabalho de vocês e agora também o compromisso de carregar essa faixa tão importante para a cidade que é de Mister e Miss. Então vou começar aqui pelo Eli. Como que você consegue dar uma equilibrada? Eu acredito que é importante a gente cuidar desses aspectos, né? Mente, saúde, trabalho e vida social. Então, eu gosto de sempre estar não deixando de fazer essas coisas porque é importante. Eu gosto muito dessa questão de me cuidar, de fazer exercício. E às vezes as pessoas olham assim e falam que é sobre, como posso dizer, sobre ser egoísta, e acho que não é isso, é sobre você se olhar no espelho e se sentir bem, sabe? E ter o amor próprio, ter né? o amor próprio. E olha só, a gente acompanha lá o Instagram, vai passar aqui no GC do Eli,
sigam ele lá porque realmente motiva, viu? Eu, por exemplo, tô começando agora e eu falo para vocês, o difícil é dar o primeiro passo, né? É realmente estar lá. Parece que o ambiente, a gente estava até falando disso um pouquinho aqui antes nos bastidores, o ambiente ele influencia tudo. Agora, a pergunta é assim, como dividir isso mesmo, Eli? Você tem um horário certo para ir para academia? Como que você se organiza? Porque, gente, é corrido, né? Como que você faz essa dinâmica? A academia eu gosto de fazer de manhã. E aí o meu trabalho se estende pelo início da manhã até o final da tarde. E aí eu tenho tempo à noite para resolver questões pessoais, amigos, sair de vez em quando, de repente no final de semana. Eu acho que é importante, né, a gente poder organizar isso e não deixar de fazer. Perfeito. Até para a mente, né? Ter um tempo de relaxar com a família. Eu estava falando aqui da importância dos pets também, como eles nos ajudam na saúde mental. É tão bom, né? A gente chegar em casa, ter os bichinhos. É muito bacana. E você, Luana, como que você faz sua rotina? A minha rotina é bem parecida com a do Eli, assim, eu tento treinar sempre de manhã. E igual o Eli falou, eu acho que o exercício físico ali, ele não é só beleza. Claro, né? Vem de brinde, mas é muito questão de saúde mesmo e até saúde mental. Como eu comentei, nessa época que eu passei por tudo isso, foi o que eu falo que me salvou mesmo, porque exercício físico, gente, ele faz bem pra você como um todo e tá nesse ambiente ali de pessoas se exercitando, até acompanhar, eu acho que isso até um conselho para as pessoas, de não se comparar, mas sim se inspirar ali naquelas pessoas que a gente vê nas redes sociais, né? Às vezes fazendo exercício físico, ou até com outros âmbitos da nossa vida, né? Mas eu acho que faz muito sentido. Então, eu tento sempre treinar de manhã, ali depois eu tenho meu trabalho, eu tenho as coisas para resolver da minha vida pessoal também. E à noite, uma coisa que eu tenho para mim depois dessa fase turbulenta é que eu tento sempre ter um momentinho pra mim também, de autocuidado, de fazer alguma coisa, de me distrair, às vezes ver um filme, cinema. uma série, um cine topázio. Perfeito. E olha só, né? Quando a gente distrai a mente, as pessoas acham que a gente está, entre aspas, perdendo tempo, né? E quando a gente tem uma rotina, realmente, tempo voltado ali para ficar com a família, é você se desconectar e realmente falar, vou estar aqui vivendo este momento, né? E desacelerar um pouquinho, isso faz bem como um todo. Eu falo muito porque eu trabalho, né, nessa área de comunicação e marketing, e o tempo que eu mais tenho ideia, ou a criatividade mais flui, ou é no dia de folga, ou quando a gente está em poucos períodos de férias, assim, ou não está trabalhando. Olha que coisa maluca de se dizer, mas eu acho que muita gente se identifica, porque é ali que vem realmente a abertura para as ideias, os insights, e está sempre se atualizando, né? Eu acho que isso vocês fazem bastante. Agora, voltando aqui até um pouquinho para a questão do concurso, os Fernandos, né, que eu costumo dizer assim, tanto o Lugar quanto o Estevão, eu sou suspeita para falar porque a gente já tem uma amizade de décadas, vou dizer assim, são pessoas muito competentes, principalmente nessa questão da responsabilidade de levar essa faixa e não só fazer algo como às vezes a gente vê, né, para bater ponto, não, é fazer algo que realmente mude e inspire a vida das pessoas ao redor. Quando vocês receberam o título, foram nomeados, o que passou na cabeça de vocês como assim, poxa, agora eu vou ter um ano para fazer algo não só por mim, mas pela minha cidade? O que vocês de imediato ali pensaram e falaram, olha, eu vou lutar por tal causa, ou eu gosto de tal área social? O que vocês pensaram, Luana? Fala para nós. Bom, de primeiro momento, assim, quando eu recebi a notícia, eu fiquei muito feliz. E eu acho que junto vem esse senso de responsabilidade também, porque, querendo ou não, nós somos exemplos ali de pessoas que não só na área da beleza, mas de âmbitos sociais, então, de fazer ações sociais. E eu quero muito fazer isso nesse meu reinado, nesse um ano. E, enfim, tem várias causas que eu apoio muito, penso em ter algum projeto, em ajudar de alguma forma e até inspirar outras pessoas a também ajudarem, porque eu acho que quando a gente mostra ali fazendo alguma ação social, é uma coisa que é muito gratificante, porque quando você, não pensando nisso, né, mas quando você
dá algo, você recebe algo em troca, seja um sorriso, um gesto de carinho, a gratidão ali das pessoas. Então, eu sempre fiz ações sociais ali na minha comunidade e agora penso em fazer em Indaiatuba como um todo. Que legal, muito bacana. E você, Eli, tem alguma causa que você defende, busca? O que você pensou assim para esse seu reinado, como ela disse? Olha, é uma responsabilidade bem grande, né? Fiquei bem feliz também quando eu recebi o título. Mas de imediato o que eu pensei da gente exaltar os projetos que já existem na cidade. Eu acho que isso é importante. Eu tenho uma amiga que ela reaproveita flores de casamentos. Ela faz pequenos buquês e ela vai a hospitais, a orfanatos, escolas e entrega. E você poder fazer o dia de alguém mais feliz, sentir aquele momento ali mais amado, isso é um projeto que eu quero poder mostrar mais. Com certeza. E olha que legal, né? Às vezes a gente pensa que fazer algo social ou algo importante tem que ser algo grandioso, ou com toda a imprensa, ou com todo mundo ao redor, ou fazer questão de mostrar. Mas os pequenos detalhes, eles fazem e dizem muito, né? Sim. Alguém que é lembrado. Eu tive um projeto na faculdade que até hoje eu sinto muita falta, que a gente ia conversar com os idosos, né? E hoje a gente sabe que quem não, né? A gente pelo menos sabe, espera, né? Tem fé em Deus, que também vai ficar idoso um dia. Mas aí é difícil saber que alguém às vezes não tem com quem conversar. Ou às vezes que a pessoa não recebeu uma flor há tanto tempo, né? Então isso é muito bacana. Parabéns para vocês. Espero encontrá-los aí em outros eventos e com certeza contribuindo. Contem comigo também no que vocês precisarem. E falando agora, gente, um pouquinho também, além da beleza, vamos falar um pouquinho dessa questão da inteligência artificial, né? Ela que vem com força, tá aí, sem dúvida, né? Tomando grande parte aí das redes sociais. Como que vocês analisam isso? Porque vocês vêm da beleza natural. Ou seja, todo mundo, gente, tem algum defeito, uma parte que precisa ser melhorada, principalmente na questão estética. Mas como que vocês veem essa questão da comparação? Porque é algo que acaba sendo até muito perigoso para os novos. Igual a Luana aqui, ela tem 24 anos, né? Super novinha. Mas, gente, já teve uma vivência de internet, essa parte de IA, né? Muito forte. Como que você vê, Luana, essa questão da beleza e do, vamos colocar assim, do artificial mesmo? Eu acho que a inteligência artificial, como toda tecnologia, ela vem para somar, mas tem que ter muito cuidado com o contra ali, né? E eu vejo muito, principalmente nas pessoas mais novas, enfim, mais jovens, a nova geração ali, que eu acho que eles sentem muito essa pressão, essa comparação. Eu tenho até um estudo sobre isso, que as pessoas mais jovens não postam foto nas redes sociais. E eu acho que isso é um pouco triste, assim, no sentido de não se sentirem bonitas, de não se gostarem ali, né, quando tiram uma foto. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa trazer como sociedade, né, até como Miss, de inspirar mesmo, né? Eu acho que as crianças se inspiram muito e de trazer essa mensagem de que não se comparar, às vezes nem tudo que está na internet é o real, então tem muitas edições por trás, às vezes tem a inteligência artificial ali, né? Então, não olhar só para a internet, sabe? E muitas vezes tem o real também, que as pessoas mesmo assim se comparam, mas olhar como inspiração. Nossa, achei isso bonito, quero melhorar, tudo bem, mas não se criticar porque viu aquilo bonito, sabe? É o auto-julgamento, né? Sim. Como se às vezes a opinião dos outros também fosse mais relevante, mais importante do que a própria, né? Principalmente nesse mundo de muitas críticas, então, na internet ali, a gente está aberto a receber comentários negativos também. Então, eu acho que tem que ter esse cuidado e até ensinar os mais novos a ter essa cautela e diferenciar o que é real e o que é irreal. Verdade. Você falou de pesquisas, né? E eu estava vendo que agora a juventude não gosta mais de balada, né? Eu até fiquei surpresa. Eu nunca gostei, que eu sempre fui meio caseira mesmo, né? Mas sair com os amigos e tal, a gente
qualquer rodinha de conversa eu estava no meio. Mas acaba sendo uma característica, às vezes até de preservação mesmo, né? Tanta coisa acontecendo, tanta insegurança, ao mesmo tempo... como que eu posso dizer assim, tanta informação que hoje a gente está tendo, que às vezes essa socialização ela fica um pouco de lado, né? E dá um pouco de medo disso, porque, gente, como que a gente vai se comparar com a beleza de algo montado extremamente para ser perfeito, né? E como que você vê ali essa parte do impacto, né, da inteligência artificial na questão do mundo da beleza? Eu concordo muito com tudo que a Luana disse, você disse também. Eu vou dizer assim, na minha profissão até é um desafio, porque as clientes chegam lá com aquele cabelo perfeito, aquela pele linda, mas precisa entender um pouquinho, sabe? Que a gente consegue chegar até certo ponto. Porque é muito perfeito, a gente até fala, essa referência é uma referência de IA. A gente consegue chegar próximo, mas não vai ficar igual. Então, acho que é importante as pessoas entenderem que não é sobre você ser perfeito, assim, é você mostrar que é possível chegar mais próximo. E acho que é mais a questão do entendimento mesmo. Eu acho que uma boa frase não é sobre ser perfeito, é sobre ser sua melhor versão. Exato. Porque dá pra gente se cuidar, legal. dá pra gente melhorar várias questões, né? Até na questão de exercício físico, de estudar, ler livro, né? Na parte do conhecimento, mas não de se comparar e olhar ali para aquela pessoa irreal no nosso feed e achar que a gente é menos porque aquela pessoa ali está postando aquilo. E olha que interessante, né? Quando vocês falam dessa questão, né, do perfeccionismo mesmo, a gente acaba perdendo o mais importante, que é a essência, né? Exato. E essa essência, ela é algo único. Então, existem, 7 bilhões de seres humanos, mas ninguém é como nós, ninguém é como você, ninguém... né, tem essas mesmas personalidades, né, do que a pessoa que é um ser único. E já pegando o gancho aqui, falando um pouquinho também dessa questão, igual vocês falaram, vocês acabam sendo referência até para as crianças que acompanham tudo mais. Como que vocês entendem essa questão de, às vezes, desde pequenininho ali, já ter uma visão do que quer, mas saber dessas dificuldades quando a gente fala de criança, né, da questão do mundo da beleza, porque acaba sendo um pouquinho perigoso, às vezes, desde pequenininho já se colocar para se comparar, né? Quando alguém chega, Luana, e uma criança fala assim, eu quero ser Miss também, tem que incentivar, tem que mostrar que tem que ter uma dedicação. Como que vocês lidam ali quando tem o assédio infantil? Eu acho que é igual você falou, né? É inspirar, incentivar, mas mostrar também o que uma Miss faz. Não é só a beleza, tem a parte social também. Uma Miss tem que saber se comunicar, tem que ter uma inteligência emocional. É um combo, né? Então eu acho que é legal de mostrar para as crianças, porque a gente ensinando os pequenos, eles vão se tornar pessoas melhores, né? Legal. E tem algum momento que vocês duvidaram de si, assim? Teve algum momento que você falou assim, poxa, quase que eu parei ali e não dei continuidade. Vocês conseguem dividir conosco, assim, um momento de dificuldade ou, sei lá, um pouquinho de desânimo, posso dizer assim? Como eu posso dizer? Eu acredito que sim, porque é sempre um desafio, né? Você poder conquistar o título e poder representar a cidade. Mas até que a questão mesmo de estética, você tem que ter uma dedicação, um preparo, como a Luana disse na pergunta anterior, né, que tem que se dedicar. E é um desafio, então tem que se dedicar. E você, Luana, teve algum momento, assim, ou das etapas, ou da vida mesmo, que você falou assim, poxa, será que é isso mesmo? Será que eu tô próximo aí de talvez desviar o caminho e desistir? Como que foi? Falando do concurso, tem várias etapas, né? E uma das etapas é a seletiva, é um momento tenso. Eu, assim, me surpreendi um pouquinho, porque é um momento, assim, em que tem as entrevistas, os jurados. A Cintia estava lá como jurada, inclusive. Fiz perguntas, gente, olha, daquelas de jeito.
E é um momento tenso, assim, você tem que estar bem preparado para vivenciar aquilo. Então, eu acho que o momento mais desafiador foi a seletiva. E olha só, né? Quando a gente fala de seletiva, ela até comentou aqui, eu participo sempre, todos os anos, apoio muito o concurso e sempre falo para eles o que precisar, estou por aqui. Porque assim, gente, a gente está lidando com sonhos, né? Então, a todo momento, principalmente a mulher, eu falo isso em evidência, né? Porque a gente a todo momento está sendo julgada em algum requisito, não só na área da beleza, tá? Seja parte de conhecimento, seja parte de ser mãe. Ah, mas será que ela vai ser uma boa mãe, uma boa esposa? A mulher parece que está em evidência para a todo momento está sendo testada, né? E essa seletiva, a gente lida com isso. Então, na verdade, a gente tem que entender que não é só o preparo em si, mas é o momento da vida da pessoa que às vezes não casa com a proposta do que o concurso ele realmente vem a oferecer. Tem que ter uma disponibilidade, não é isso? Hoje eu chamei eles aqui, eles tiveram que, com certeza, deixar algumas coisinhas de lado para poder estar participando e dando todo esse testemunho aqui, não só de maturidade, que eu estou bem impressionada, viu? Parabéns mesmo. Não é à toa que vocês foram escolhidos, mas principalmente dessa visão de futuro. Então vamos falar um pouquinho assim, como que você ele se vê, né, terminando esse reinado, o que você busca aprender, a conquista da faixa você já garantiu, né, e estamos sendo, gente, muito bem representados, né, então agora, assim, o que você vê para o seu futuro nesse próximo ano? Olha, eu sempre fui, assim, um pouco mais tímido, mais retraído, e acho que o fato da gente ter que lidar com o público, com pessoas, isso vai ser uma evolução, assim, para mim. E eu acho que é o aprendizado mesmo que vai ficar, poder me tornar uma pessoa melhor, incentivando os projetos da cidade. E é isso. E olha que interessante, né? Às vezes a gente fala que vai ensinar, inspirar, mas a gente aprende muito mais, exatamente, né? do que a gente gostaria, né, de ensinar. E você, Luana, o que você vê na sua visão de futuro agora? Eu acho que também aprender muito, vivenciar ao máximo essa experiência, né? São vários eventos, várias coisas que a gente participa, ações sociais também. Eu acho que tirar o máximo disso e também representar, inspirar as pessoas, a cidade, os pequenos. Só cortando um pouquinho, mas a gente vai participar da parada de Natal, no final do mês. Ai, que legal. Sim. Então, olha só. Já coloque na agenda aí, então. E tem muitas crianças que participam, olham ali, as misses anteriores já conversaram um pouquinho sobre como que é essa experiência. Eu estou muito animada para vivenciar isso. Olha que legal, né? E é o que eu falo, gente, nós, como cidadãos, né, indaiatubanos, presentes ali, participantes, a gente tem que apoiar, porque é algo que muitas vezes a gente não tem noção do que uma Miss ou um Mister representa. Mas igual a gente falou, não é só beleza, é a liderança, é você estar ali representando uma população. E aí, claro, né, vem um comentário que vocês assistiram, acompanharam o Miss Universo. Eu acho que dos últimos 5 anos, 6 anos, foi o que mais noticiou, né, saiu assim na mídia, na imprensa em si, porque algo, acho que estava um pouquinho mais quieto, né? Como que vocês veem essa questão? Porque hoje em dia tem tantos temas polêmicos, gente, a gente tem que até tomar um certo cuidado para pôr nossa opinião de uma forma que não prejudique nenhum dos lados, né? Vocês acompanharam, vocês assistiram, como que foi para vocês terem essa ideia de que realmente muitas coisas que anteriormente, né, eram mais divulgadas, agora estão voltando a ter essa evidência? Acompanhei, adoro acompanhar os concursos de Miss. Eu acho que esse ano teve bastante polêmica. Eu sempre vejo um pouquinho dos comentários também. E eu vi que as pessoas, às vezes, não entendem o papel da Miss, que não é só beleza, que também é quem sabe falar. Então, tem as respostas que as Misses têm que responder, a passarela, são vários requisitos ali, né? Esse ano tiveram alguns atritos ali, né? E sabe uma coisa que não sei se me preocupou, mas assim, me deixou um pouco espantada, foi a questão do buraco no palco ali. Gente, aquilo... que caiu, né? Eu vi. Gente, inclusive, tá hospitalizada. Que Deus ajude que ela melhore o quanto antes, porque é o que a gente fala, são mulheres representando, né, seus países, enfim. E se Deus quiser, ela vai ficar boa. Mas aquilo eu achei um pouco assustador. Vocês acharam ou não? Sim. Achamos. Nossa, e até a forma, né, que foi feita, o pessoal veio a socorrer ela imediatamente.
Agora eu vi que o diretor do concurso até colocou uma nota sobre como está o estado de saúde dela, mas é um pouco assustador, né? Do que pode acontecer. Eu não Ninguém esperava isso, viu? Eu já acompanhei outros, acompanho também, mas a gente deseja, fica aqui nosso apelo, que ela melhore o quanto antes, porque é o que a gente fala, lá é um momento que não é só para disputa, mas é para ser para diversão, para ser uma coisa mais leve, e a gente ter a ciência de que às vezes uma queda ali ocasionou tudo isso, a gente fica até apreensivo, né? De que tomara que nos próximos não tenha mais essas, entre aspas, pegadinhas ou armadilhas, não sei qual que seria o nome ali, mas a atenção ela tá tão voltada para o público que, inclusive, é uma das leis, né? Quem vai desfilar, às vezes, não tem que olhar para o chão ali, tem que olhar reto. Então, fica esse aprendizado aqui para nós. Você chegou a acompanhar também, Eli? Eu acompanhei algumas coisas, sim. É complicado, porque às vezes dá a impressão que o resultado não foi tão claro, mas a gente torce para que sim, né? E é isso. Perfeito. Então, gente, já estamos caminhando aqui para o final da nossa entrevista. E eu quero que vocês, assim, não só deixem uma mensagem, mas vocês possam falar da essência de vocês, né? O que você quer deixar no concurso de Miss, ou seja, o seu legado. Sei que está muito no começo ainda, mas, assim, como que vocês veem, o que vocês entregando a faixa no futuro, o que vocês querem deixar para a população mesmo? Tipo, olha, eu quero deixar que isso aqui seja mais evidenciado, mais falado. Como que vocês já preveem, né, esse reinado, como foi dito aqui, sendo que tem uma importância tão grande, cada vez mais vai voltando isso. E olha só, gente, vocês vão ter um nominho gravado para a vida inteira, tá? Gerações, futuro, sei lá, séculos daqui, vai estar lá o nominho de vocês. Olha, eu acredito que ser responsável, ser humilde, porque assim, não é porque eu tenho a faixa que isso vai me subir pela cabeça. O fato da gente poder apoiar os projetos da cidade, isso é muito importante. Por exemplo, tem muita gente que não conhece que em Indaiatuba tem uma parada de Natal. Então, a gente poder divulgar isso nas redes, deixar as pessoas por dentro mesmo de tudo que acontece aqui na cidade, que diferente de outras cidades não tem. Então é muito importante a gente lidar dessa maneira, além de inspirar, né? Perfeito. Pessoas. Fala seu arroba para nós, vai aparecer aqui, gente, no GC? @elivelton.campana. Então, por favor, acompanhem ele lá, sigam, motivem. A gente precisa, da mesma forma que eles querem nos inspirar, a gente também quer apoiar e falar, olha, estamos juntos. E você, Luana, como que você vê esse seu legado? Eu também quero poder vivenciar muito essas experiências, inclusive falando sobre os projetos que Indaiatuba tem realmente, até sobre a parte de esportes. É uma coisa que todo mundo que eu conto de outras cidades fala sobre Indaiatuba. As pessoas ficam impressionadas e eu acho que a gente tem que valorizar muito a nossa cidade. E também eu quero poder deixar esse legado de que Miss não é só beleza, né? Eu acho que muitas vezes as pessoas veem como concurso de beleza, né? Comparam muito com modelos, mas que a Miss, ela não é só beleza, ela tem que estar esse conjunto, né, de características ali, e quero poder inspirar com uma Miss a cidade. E olha que legal, gente. E Miss também trabalha, Miss corre, né? Miss tem que fazer aí toda a rotina de uma pessoa normal, ir para academia, também ter tempo para si, para a família, para o namorado, seja para quem for. E lembrar sempre, né, gente, que é algo que também é passageiro. Então aproveitem, gente, aproveitem ao máximo. Façam que vocês consigam, né, fazer tudo o que vocês planejam, e o mais legal, que a população possa apoiá-los e acompanhá-los. Então, fica aqui meu muito obrigada pela participação. Quero agradecer também o Fernando Logar e o Fernando Estevam, que são organizadores do concurso. Parabéns, não só pela questão da organização em si, mas por não deixarem essa semente, né, morrer e ser algo que ainda inspira muitas pessoas. Então, agradeço grandemente. Você que está nos acompanhando, já curte aqui, se inscreve no canal, tem essa importância aí para você poder receber todos os programas, e acompanhe também o nosso Instagram, que é o @podcast Pauta da Vez. Meu nome é Cíntia Thaís e eu termino aqui mais um episódio com muito conteúdo e muito aprendizado. Obrigada, gente, e até a próxima.